Olá pessoal, Prof. Mari. Hoje vamos falar um pouquinho de órgãos da cavidade torácica. Lembre que as imagens são tiradas dos livros que são de nossa referência bibliográfica, da nossa ementa, com os livros também que nós temos lá no laboratório de anatomia e na biblioteca da universidade. E que aqui só temos algumas imagens, mas é bom sempre vocês pegarem esses livros, quando puderem adquirirem, porque eles são ótimos, tem outras imagens que vocês podem complementar o estudo de vocês, ok? Então, a gente começa com uma imagem de órgãos de tórax, O primeiro que a gente vai falar vai ser o timo. Então, temos aqui um pulmão, outro pulmão, Região de mediastino onde está o coração, traqueia, os grandes vasos e o timo, tá? Temos um lobo, direito do timo e um lobo esquerdo do timo. Lembre que o timo fica posicionado anteriormente aqui aos vasos da base e a traqueia e, superiormente e anteriormente aqui à base do coração. Tá? Então, lembrem que também não é só em feto que a gente encontra timo, no adulto também, Lá nas peças no laboratório a gente consegue observar um timo em coração de adulto também, Não tão grande e desenvolvido quanto nos fetos. Depois falamos do esôfago. Então, tínhamos aqui, a parte anteriormente, isso é uma vista posterior. Anteriormente, tá, a gente consegue ver que tem os anéis da traqueia, o esôfago, o arco da aorta e a aorta descendente, coração e aqui o músculo diafragma, tá? Então, na região torácica a gente encontra o esôfago, parte torácica, e nessa região torácica a gente encontra um estreitamento, que é chamado de constrição broncoaórtica. Essa constrição broncoaórtica, sempre quando a gente fala de constrição, é um estreitamento, tá? É um estreitamento que ocorre no esôfago devido ao arco da aorta, se projetar de anterior para posterior e ocorrer a bifurcação aqui da traqueia. Então, essa bifurcação da traqueia nos brônquios e a passagem do arco da aorta para a aorta descendente, acaba fazendo uma impressão, um estreitamento no esôfago. Então, é bem perceptível lá nas peças. Quando a gente pega o esôfago, a gente vê que ele tem um diâmetro, de repente ele dá uma estreitadinha e depois continua. Nessa região é chamada de constrição broncoaórtica. Aí vamos à traqueia. Então, a nossa traqueia é formada por cartilagens e ligamentos. São as cartilagens traqueais, diversas cartilagens traqueais sobrepostas umas sobre as outras, até a última cartilagem traqueal se dividir para formar os brônquios, tá? Então, cada cartilagem traqueal é unida às outras pelos ligamentos anulares. Então, eu tenho cartilagem, ligamento, cartilagem, ligamento, cartilagem, ligamento, A partir da última cartilagem traqueal, ela vai se bifurcar, então a gente chama de bifurcação da traqueia. Se olharmos internamente a bifurcação da traqueia, essa última cartilagem traqueal, ela se projeta para a parte interna. Então, isso é uma vista interna, mais ou menos num corte nesta região, onde a gente vê que aqui ainda é traqueia e aqui tem essa projeção desse último anel traqueal e depois vai dividir nos dois brônquios. Depois divide nos dois brônquios, direito e esquerdo. Então, essa projeção interna, da bifurcação que a gente observa externamente, a gente chama de carina da traqueia, tá? Então, por fora eu vou chamar de bifurcação da traqueia e a projeção interna, dessa bifurcação da traqueia, então eu tenho que observar internamente, a gente chama de carina da traqueia, ok? Lembrando que essas cartilagens traqueais, elas não são circulares, não são anéis fechados, eles são cartilagens em forma de C, então são cartilagens em forma de C. Na parte posterior eu não tenho cartilagem, eu só vejo cartilagem na parte anterior e lateral. Na parte posterior a gente não tem, a gente tem uma parede membranácea. E essa parede membranácea, internamente, vai ter um músculo traqueal que vai fechar, então, essas cartilagens na sua parte posterior. Isso acontece porque, posteriormente à traqueia, nós vamos encontrar o esôfago. E o esôfago vai precisar se expandir em alguns momentos, dependendo do que a gente come e não mastiga corretamente, e deglute meio inteiro. Quem nunca comeu um pedacinho assim de comida, principalmente carne, que desce, sim,
foi deglutido, meio sem tão mastigado, o esôfago tem que ter algum lugar para expandir. Então, ele vai expandir, né? Porque para a parte posterior eu tenho vértebra. Então, ele expande para anterior e lateral. Para anterior, ele vai, então, projetar, né? Empurrar essa parede membranácea para a parte interna da traqueia. Por isso que, às vezes, a gente até sente uma dificuldade, assim, de respirar na hora que a gente, né, deglute algum alimento em tamanho muito grande, ok? Então, a parede membranácea é sempre a parte posterior e dentro dessa parede membranácea a gente encontra um músculo traqueal. Então, depois a traqueia bifurca, né? Então, essa bifurcação da traqueia vai bifurcar e formar 2 brônquios. Então, que são os brônquios principais, né? Então, traqueia com as suas cartilagens traqueais e seus ligamentos anulares, e a última cartilagem traqueal, né, fazendo a bifurcação da traqueia em brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo, né? O brônquio principal direito vai para o pulmão direito, o brônquio principal esquerdo vai para o pulmão esquerdo. Quando a gente fala depois de bifurcação desses brônquios principais, eles vão se bifurcar em brônquios lobares. Então, a gente vai ter um brônquio lobar superior direito, um brônquio lobar médio direito e um brônquio lobar inferior direito. No lado esquerdo, o brônquio principal esquerdo somente se bifurca em brônquio lobar superior e brônquio lobar inferior. Então, do lado esquerdo temos um brônquio lobar superior esquerdo e um brônquio lobar inferior esquerdo. No lado direito, brônquio lobar superior direito, brônquio lobar inferior direito. E temos o brônquio, né, lobar médio. Cada brônquio lobar vai para um lobo do pulmão. Lobo superior, médio e inferior direito. Do lado esquerdo, só, né, o lobo superior e inferior esquerdo. Cada brônquio lobar agora vai se dividir em brônquios segmentares. Então, que vão para os segmentos do pulmão. Então, a gente tem os brônquios segmentares, né, a partir dos brônquios lobares. Então, na prática, lá no laboratório, a gente não pede cada brônquio segmentar a nomenclatura, mas cada brônquio segmentar ele vai levar um nome de um segmento que os pulmões têm. Então, no caso, né, no pulmão direito, seria um brônquio segmentar superior, apical, um anterior e um posterior. O lobo médio, né, seria um brônquio segmentar lateral e medial. Na parte inferior, né, do lobo inferior, seria um brônquio segmentar anterior, um brônquio segmentar lateral, um brônquio segmentar posterior e um brônquio segmentar medial. Você pode ver que tem 4. Né? O brônquio lobar médio aqui, né, dos segmentares, vai ter só o 2, né, o medial e o lateral. Na parte do brônquio lobar superior, vai dividir em 3 segmentares, um apical, um anterior e um posterior, né? Do lado esquerdo, o brônquio lobar superior vai se dividir. Então, como no pulmão esquerdo a gente tem um brônquio, um lobo ápico, um segmento, né, ápico posterior, vai ter e depois um segmento anterior, só tem 2 brônquios segmentares. Um que vai para o segmento ápico posterior e um que vai para o segmento anterior. Mas ele também vai ter, né, o brônquio lobar superior dividindo em brônquio segmentares, que vai para o segmento lingular superior e para o segmento lingular inferior. Depois nós vamos ter aqui, né, no brônquio lobar inferior, dividindo em brônquios segmentares. Tem um brônquio segmentar superior, um brônquio segmentar anterior, que a gente chama de anteromedial, um lateral e um posterior. Tá? Então, os brônquios segmentares eles vão acabar levando o nome dos segmentos pulmonares, que a gente vai ver depois. Tá? Para a prática, né, a gente fala de brônquios principais, brônquios lobares e brônquios segmentares. Pulmões. Então, as estruturas gerais de pulmão, tá? Então, todos os pulmões são triangulares, né? Tanto direito quanto esquerdo, eles têm um formato triangular, onde a parte superior é o ápice do pulmão e a parte mais larga e inferior é chamada de base do pulmão. Então, a gente tem um ápice do pulmão e uma base do pulmão, ok? Depois a gente tem as faces. A face mais externa, vamos dizer assim, do pulmão, né, mais lateral,
que a gente consegue até ver a marcação, mais ou menos, das depressões, das impressões das costelas, é chamado de face costal, porque fica em contato com as costelas. E essa face costal, na sua parte mais posterior, ela é mais arredondada, que a gente chama de parte vertebral da face costal. É onde tem, né, aqui a gente consegue ver os finais, né, ou seria melhor os inícios das costelas, né, e a sua associação com as vértebras, ok? Então, a parte externa é chamada de face costal. A face mais medial, né, e que fica em contato com o mediastino, é chamado de face mediastinal. E nessa face mediastinal, a gente sempre vai ter uma depressão, uma concavidade maior, que é chamada, né, de impressão cardíaca, que é onde tem uma depressão maior, onde tem associação com o coração, ok? Então, temos a face costal externa, a face mediastinal, que é a parte, vamos dizer assim, mais interna do pulmão, né? A face mais de fora e a face mais de dentro. A face lateral e mais medial, vamos usar a nomenclatura correta. Então, a face lateral do pulmão é chamada de face costal, a parte mais posterior do pulmão é chamada de parte vertebral da face costal. A face medial do pulmão é chamado, né, de face mediastinal, com uma concavidade mais saliente que a gente vê, que é a impressão cardíaca. A face inferior do pulmão é chamado de face diafragmática, porque ela se apoia sobre o diafragma. Okay? E se eu separar os lobos aqui do pulmão, o lobo superior do lobo inferior, o lobo superior do lobo médio, né, a gente vai ter a face interlobar, que é a face de um lobo que entra em contato com outro lobo. Ok? Então, face mais lateral, face costal. A parte mais posterior é a parte vertebral da face costal. A face medial é a face mediastinal, com a sua impressão cardíaca. A face inferior é a face diafragmática. E a face que fica entre os lobos é chamada de face interlobar. Nós vamos ter uma margem inferior circundando a face diafragmática. E aí, quando eu junto essa margem inferior que circunda a face diafragmática, tudo isso eu chamo de base do pulmão. Né? Essa associação dessa margem aqui inferior com a face diafragmática. Ok? Vamos ter também, né, se a gente fosse ver, uma margem anterior, que é bem projetadinha, e uma margem aqui que forma bem uma margem posterior, tá? Outras estruturas que nós temos que são normais, né, comuns do pulmão, é a raiz, né, ou o hilo pulmonar. O que é o hilo do pulmão? O hilo é o espaço, né, na face medial, por onde as estruturas vão entrar ou sair do pulmão. Então, as estruturas que entram ou saem do pulmão, como brônquios, as artérias pulmonares e veias pulmonares, elas são chamadas, né, em conjunto de raiz do pulmão. Então, o espaço é o hilo. O que está passando por esse espaço é chamado de raiz, ok? Raiz do pulmão. E nós temos no pulmão esquerdo uma entrada aqui que a gente chama de incisura cardíaca do pulmão esquerdo, tá? Que é uma entradinha que é a projeção que o coração vai fazer, né, nessa margem anterior aqui do pulmão esquerdo. Tranquilo? E aí vamos para o pulmão, começamos com o pulmão esquerdo, tá? Pulmão esquerdo, quantos lobos temos? 2. Então, só temos um lobo superior e um lobo inferior, tá? Então, aqui o 3 representa todo o lobo superior do pulmão esquerdo e o 5 aqui representando todo o lobo inferior do pulmão esquerdo, ok? O que nós temos aqui nessa face medial? Nessa face mais medial, nós encontramos um sulco bem projetado, ó, o sulco, e depois uma depressão desse sulco. Né, que é o sulco para o arco da artéria aorta e o sulco para né, a aorta descendente, tá? Então, sulco para o arco da aorta, circundando aqui a parte superior do hilo do pulmão, tá? Sulco para o arco da aorta e sulco para né, a aorta, parte descendente, ok? Separando o lobo superior do pulmão do lobo inferior do pulmão, nós encontramos a fissura oblíqua do pulmão,
Então, a fissura oblíqua do pulmão esquerdo separa o lobo superior do lobo inferior. Lembrem que na margem anterior do pulmão nós tínhamos a incisura cardíaca do pulmão esquerdo. E essa projeção final aqui a gente chama de língula do pulmão esquerdo, tá? Essa projeção final do lobo superior, né, abaixo dessa incisura cardíaca, chamada de língula do pulmão esquerdo. E partindo aqui do hilo do pulmão, a gente vai ter uma projeção, né, inferiormente aqui, que a gente chama de ligamento pulmonar do pulmão esquerdo. Esse ligamento pulmonar nada mais é do que a reflexão da pleura, partindo da pleura visceral para, né, uma dobra de pleura para, né, chegar na parede para formar a pleura parietal. Então, essa dobra de pleura é chamada de ligamento pulmonar do pulmão esquerdo. Agora, quando falamos de pulmão direito, o pulmão direito vai ter 3 lobos. Um lobo superior do pulmão direito, um lobo médio do pulmão direito e um lobo inferior do pulmão direito, ok? Também encontramos o hilo pulmonar com a sua raiz, né, sendo formada, e encontramos também um sulco projetado superiormente, né, esse hilo pulmonar. E também uma depressão mais inferior. O sulco superior aqui a gente chama de sulco do arco da veia ásigo. E aqui seria a continuação, né, da veia ásico. E essa depressão aqui é o sulco para o esôfago, onde o esôfago, né, tem contato com o pulmão. Também, partindo do hilo pulmonar, né, inferiormente também vamos ter um ligamento pulmonar, agora do pulmão direito. Então, quando eu observo a face mediastinal, a face medial do pulmão direito, encontramos a raiz do pulmão direito, né, com o seu hilo, com o seu espaço. Partindo desse hilo pulmonar para inferior, encontramos o ligamento pulmonar, que é a reflexão das pleuras. Superiormente a esse hilo pulmonar direito, encontramos o sulco para o arco da veia ásigo e mais posteriormente o sulco da ásigo aqui, da continuação da veia ásigo. E mais anteriormente, né, em contato aqui com o hilo pulmonar, a gente encontra o sulco para o esôfago, tá? Então, se eu tenho um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior, a gente também tem as fissuras. A fissura que separa lobo superior do lobo inferior, ou, né, o lobo médio do lobo inferior, é a fissura oblíqua do pulmão direito. E separando, né, a fissura que separa o lobo superior do lobo médio, a gente chama de fissura horizontal, né, do pulmão direito. Tá? Então, a fissura horizontal separa o lobo superior do lobo médio e fissura oblíqua vai separar o lobo superior e médio do lobo inferior. E aí chegamos nos segmento broncopulmonares. Lembra que a gente falou que tem os brônquios segmentares que se associam a esses segmentos broncopulmonares. Pulmão direito tem um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior, tá? Quando a gente fala de segmentos do lobo superior, encontramos o segmento apical, o segmento anterior e o segmento posterior. Então, em posição anatômica, o que fica voltado para o ápice é o apical, o que fica voltado para o anterior é o segmento anterior e o que fica voltado para o posterior é o segmento posterior. Quando olhamos o lobo médio do pulmão direito, tá? A gente observa aqui 2 segmentos, um que eu vejo bem pela parte lateral e um que eu vejo mais na parte anterior e todo na face medial. Então, o segmento que eu vejo nessa parte medial do lobo médio do pulmão direito é o segmento medial. Então, eu vejo ele todo na parte medial do pulmão, quanto na sua margem anterior e uma parte anterior do pulmão. Depois eu vejo o segmento lateral, porque eu só o observo de face lateral. O lobo inferior do pulmão direito vai apresentar um segmento superior e os segmentos basilares. Então, eu tenho um segmento, os basilares estão na base, né, do lobo inferior do pulmão direito. Então, eu tenho um segmento anterior, na posição anatômica, um segmento anterior e um segmento lateral. Depois, eu vou ter um segmento posterior e um segmento medial.
Então, coloco na posição anatômica o pulmão. Na base do pulmão vai ter um segmento anterior, um lateral, um posterior e um medial, tá? Então, sempre eu pego o pulmão, né? Se eu colocar na posição anatômica, na mesa, então, né, seguro ele na posição anatômica do lado direito. Então, eu vou ver que a base do pulmão, ele tem um segmento separado para cima, que é superior, um segmento basilar anterior, um segmento basilar posterior, um segmento basilar lateral, um segmento basilar medial, tá? E quando vamos para o pulmão esquerdo, lembrem, só temos 2 lobos, então temos o lobo superior e o lobo inferior. Alguns segmentos eles se juntam, vamos dizer assim os nomes, tá? O lobo superior vai ter o segmento, antes nós tínhamos um segmento apical, um anterior e um posterior. Agora nós vamos ter um segmento ápico posterior, tá? No pulmão esquerdo e o segmento anterior. Então, continua tendo o segmento anterior e o segmento anterior e posterior, vamos dizer assim, né? O nome é junto, segmento ápico posterior e segmento anterior. Não temos o lobo médio no pulmão esquerdo, mas temos 2 segmentos na região da língula do pulmão esquerdo. Então, a gente tem o segmento lingular inferior e o segmento lingular superior, tá? Então, lobo superior do pulmão esquerdo, segmento ápico posterior, segmento anterior. Segmento lingular superior, segmento lingular inferior. O lobo inferior do pulmão esquerdo continua tendo segmento superior, tá? E agora vai juntar o segmento anterior com o medial dos basilares. Então, olha, coloco o pulmão esquerdo na posição anatômica. Eu vou continuar tendo, né, o segmento lateral e o segmento medial, tá? Então, vai ter segmento anterior, posterior, lateral e medial? Sim, mas eles vão ser juntos. O segmento anterior e medial, eles são juntos. Então, a gente chama de segmento anteromedial, tá? Porque ele pega tanto a parte anterior quanto a parte medial, tá? Então, vamos ter o segmento anteromedial, continuamos tendo um segmento posterior, continuamos tendo um segmento lateral. Então, segmento anteromedial, segmento lateral. E depois eu tenho um segmento posterior. Então, eu coloco o pulmão na posição segmento anteromedial, segmento lateral e segmento posterior, tá? Só juntei o segmento anterior e medial. No pulmão direito, esses segmentos eles são separados. No pulmão esquerdo, eles eram juntos, né? Então, no pulmão direito, eu vou ter um segmento anterior, um lateral, um medial e um posterior. No pulmão esquerdo, eu vou ter um segmento anteromedial, um lateral e um posterior. Tá? E revestindo os nossos pulmões, nós temos as nossas pleuras. Então, pulmão direito, pulmão esquerdo, lobo superior, lobo médio, lobo inferior. A fissura horizontal do pulmão direito e a fissura oblíqua do pulmão direito. Pulmão esquerdo, lobo superior, lobo inferior e uma fissura oblíqua do pulmão esquerdo. Temos aqui uma entradinha, que é a incisura cardíaca do pulmão esquerdo e a língula do pulmão esquerdo. Revestindo o pulmão, a gente vai ter a pleura visceral. E revestindo a parede interna do tórax, né? Tanto quando eu falo parede interna, é a parede interna que fala que a gente vê os músculos intercostais, as costelas, a parede inferior do tórax, né? Que forma pelo músculo diafragma, a parte mediastinal aqui dos pulmões, né? Associados com o pericárdio. Tá? Então, toda essa pleura que se associa à parede é chamado de pleura parietal. Aí ela se reflete, lembra no ligamento pulmonar, na parte inferior do hilo pulmonar, então os ligamentos pulmonares direito e esquerdo, é reflexão de pleura visceral para a pleura parietal. E aí chegamos em outro órgão, né? Presente no nosso tórax, que é o coração. Então, o coração ele é formado por 4 câmaras cardíacas, 2 superiores chamadas de átrios e 2 inferiores chamadas de ventrículos. Então, quando a gente pega um coração para posicionar,
Sempre quando eu olho de vista anterior, eu vejo as aurículas, essas orelhinhas, essas pontinhas. Se vocês conhecessem a Keila, minha cachorra, vocês iam dizer que é a orelha igual à orelha da Keila, tá? Então, as aurículas, ela é tão fofinha. As aurículas, elas são sempre anteriores. Então, eu sempre observo as aurículas na vista anterior. Na vista posterior, eu não vejo essas aurículas, tá? Então, para colocar em posição anatômica, sempre acho as aurículas voltadas mais para anterior. Então, o coração tem um átrio direito, um átrio esquerdo, um ventrículo direito, um ventrículo esquerdo, em vista anterior. Em uma vista posterior, ó, o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, ok? Então, as pontinhas são as aurículas do átrio direito e aqui a aurícula, né, de todo esse átrio esquerdo. O átrio esquerdo ele é mais visto, né, na face posterior do coração e o átrio direito, né, a gente consegue observar também a sua maior parte na parte anterior. E o coração ele é formado, né, como a gente faz o coraçãozinho, uma parte mais larga para superior e uma parte mais estreitada para inferior. Então, uma base para superior e um ápice para inferior. Lembrando que a base fica para superior e o ápice para inferior. E ele tomba, a base fica voltada para a direita e o ápice para a esquerda. A base fica voltada para a posterior e o ápice para a anterior. Então, base é a parte mais larga, por isso que os vasos que estão associados a essa parte mais larga e superior do coração são chamados de vasos da base. O tronco pulmonar, a aorta, a artéria aorta e a veia cava superior, assim como as veias pulmonares. Então, ápice do pulmão, do coração, né? Estávamos falando antes do pulmão, né? O ápice do coração fica voltado para a esquerda e a base fica mais para a parte superior, voltada para a direita. Então, temos aqui átrio direito com a sua aurícula direita, a aurícula esquerda, né? E aqui mais o átrio esquerdo. Ventrículo esquerdo e todo aqui o ventrículo direito. E aí, falando das faces de contato agora, né? Então, eu tenho uma base para superior e um ápice para inferior e o coração encontra-se à esquerda do plano sagital mediano. Lembrando, né? Se ele se encontra à esquerda do plano sagital mediano, ele faz uma associação, uma pequena associação com o pulmão direito, mais uma maior associação com o pulmão esquerdo, tá? Então, a gente tem uma pequena face aqui pulmonar direita e uma grande face pulmonar esquerda. A parte bem certinha, né, que a gente tem aqui associado com o externo e com as cartilagens costais, né, a gente chama de face externo-costal. Então, lembre, o coração não está no centro do corpo, está mais voltado à esquerda, né? Então, não é bem o centro do coração que é a face externo-costal, tá? É uma parte mais para a direita que é a face externo-costal, uma pequena face pulmonar direita e uma grande face pulmonar esquerda, ok? Ele vai ter as suas margens, uma margem direita, uma margem inferior e uma margem esquerda. Então, na vista anterior eu vejo a face pulmonar direita, face pulmonar esquerda e a face externo-costal. E ele se apoia sobre o músculo diafragma. Então, essa face posterior, vamos dizer assim, mais posterior inferior do coração, se a gente apoiar ele na mão, a gente vê que a face aqui dos ventrículos, né, é chamada de face diafragmática. Então, essa face diafragmática, porque ela se apoia sobre o músculo diafragma. E quando a gente observa, né, o ápice do coração, ápice é toda a região da ponta, da extremidade. E se a gente olhar a musculatura, o miocárdio em si, a gente vai ver que esse miocárdio, ele se, né, retorce sobre si, ele faz uma parte espiralada. E essa parte bem espiralada, que seria o ápice, quase o ápice do ápice, né? Tá? É chamado de vórtice do coração. Então, essa circulação, vamos dizer assim, né? Esse contorcionismo aqui das fibras que elas se torcem, é chamado de vórtice do coração, tá? De miocárdio. Então, acho a região do ápice do coração, que é a ponta, a extremidade, e vocês observam, em corações eles têm que estar bem dessecados, tá? Para mostrar bem o miocárdio. Ele vai fazer, então, essa junção espiralada das suas fibras musculares e vai formar o vórtice do coração, tá?
Nessa região de ápice, tá, a gente consegue observar, né, a incisura do ápice do coração, que é uma entrada que tem nessa região de ápice, onde geralmente é o local de encontro do sulco interventricular, aqui o sulco interventricular anterior e o sulco interventricular posterior, o sulco que fica entre os ventrículos na sua face posterior e o sulco que fica entre os ventrículos na sua face anterior. Geralmente esses dois sulcos eles se encontram, né, e formam uma depressão no ápice do coração, que é chamado de incisura do ápice do coração. E na face posterior do coração, a gente vai encontrar bem o sulco coronário, que é um sulco, né, que separa mais ou menos na sua face posterior a região dos átrios dos ventrículos. E entre os dois átrios, tá, não está marcado aqui, mas entre os dois átrios, na sua face posterior, a gente também encontra o sulco interatrial, que é o sulco que demarca, né, a separação aqui, ou a junção, depende do ponto de vista, dos dois átrios. Sulco interatrial, sulco interventricular posterior, sulco interventricular anterior, o sulco coronário. Na região do ápice eu encontro o vórtice do coração e o local de incisura do ápice do coração, geralmente o local de encontro do sulco interventricular anterior e sulco interventricular posterior. E quando a gente faz um corte no coração e observa internamente, né, a gente encontra, né, o miocárdio, que é o músculo cardíaco, e eu tenho uma projeção de miocárdio separando os ventrículos. Então, essa separação, essa projeção de miocárdio que separa os ventrículos é o septo interventricular. Então, aqui eu tenho uma cavidade ventricular, aqui outra cavidade ventricular. Aqui é essa cavidade ventricular e a outra cavidade ventricular. Então, eu chamo de septo interventricular, uma parte muscular e uma parte membranácea, ok? Então, a parte mais superior é a parte membranácea do septo interventricular. E aqui seria o septo interventricular, parte muscular. A gente diz que esse emaranhado, né, de fibras musculares que formam a parede interna dos ventrículos, né, eles são chamados de trabéculas cárneas. E essas trabéculas cárneas, essas projeções, né, delas partem algumas projeções maiores, que são chamados de músculos papilares. Esses músculos papilares, se vocês observarem, eles estão sempre ligados por cordas tendíneas nas valvas atrioventriculares, ok? Então, uma corda tendínea, ela tem que ir de um músculo papilar à valva atrioventricular. Às vezes se encontra uma corda tendínea que se liga diretamente na parede, né, dessas trabéculas cárneas, da parede interna ventricular. Então, a gente chama ela de corda tendínea falsa, tá? Uma corda tendínea que, se fosse a verdadeira, ela teria que estar ligando músculos papilares às valvas atrioventriculares, ok? E quando a gente pega um coração e separa a região de átrio da região de ventrículo, então aqui foi retirado os átrios, a gente não consegue observar os átrios, tá? Foram totalmente retirado. Aqui está a parte muscular dos ventrículos, isso aqui é a parte posterior, essa é a face anterior, porque eu sei que da parte anterior sempre vai estar saindo, né, primeiro o tronco pulmonar e depois a artéria aorta. Então, se a gente voltar aqui, ó, numa imagem, sei que essa é a parte anterior, porque eu sempre vejo ventrículo direito e dele saindo o tronco pulmonar, ok? E atrás do tronco pulmonar eu vou ter, né, a artéria aorta, parte ascendente. Então, em um corte, né, onde eu retirei um corte mais transversal, onde eu retirei os átrios, eu observo o tronco pulmonar com a sua válvula do tronco pulmonar, válvula aórtica, né, então a aorta com a sua válvula aórtica, encontro aqui a válvula atrioventricular direita e a válvula atrioventricular esquerda. Contornando essa válvula atrioventricular direita, encontramos o anel fibroso direito. Né? Contornando aqui a válvula atrioventricular esquerda, encontramos o anel fibroso esquerdo. E o local fibroso, o tecido conjuntivo fibroso que acaba unindo esses anéis fibrosos, né? O anel fibroso direito e o anel fibroso esquerdo, né? Que vai dar fixação para o miocárdio, para o septo interventricular, parte membranácea, né? E
se unir aqui à artéria aorta, então essa região a gente chama de trígono fibroso direito. Do lado esquerdo, unindo o anel fibroso esquerdo, né, com a parte lateral esquerda da artéria aorta, né, e ajudando a manter isso em posição, a gente tem o trígono fibroso esquerdo. Então, trígono fibroso esquerdo encontramos quando a gente observa o anel fibroso esquerdo associado com a artéria aorta, né, mais fácil de encontrar nas peças. E associando o anel fibroso direito com o anel fibroso esquerdo e a face posterior aqui da artéria aorta, o trígono fibroso direito. Aqui nessa imagem conseguimos observar a válvula atrioventricular direito, as cordas tendíneas e as projeções que são os músculos papilares. A válvula atrioventricular, os músculos papilares e as projeçõezinhas aqui que são as cordas tendíneas. Músculo papilar com as suas cordas tendíneas. Envolvendo o coração, a gente tem o pericárdio. Então, o pericárdio, né? Então, lá nos pulmões eram as pleuras, no coração é o pericárdio. Sempre por fora, tá? A gente vai ter o pericárdio fibroso e seroso. É o pericárdio fibroso. Fibroso por fora, sempre, tá? Então, sempre vai ter pericárdio fibroso por fora e pericárdio seroso pela sua face interna. Vou voltar uma imagenzinha que eu gosto, que eu não sei porque eu não coloquei aqui. Então, quando a gente olha assim uma região de tórax fechado, a gente não consegue observar o coração, porque a gente sempre observa aqui, ó, tá? O pericárdio fibroso, envolvendo a parte externa aqui, né? Do envoltório que recobre o coração. Então, sempre por fora vai ter pericárdio fibroso. A sua lâmina mais interna é o pericárdio seroso. Então, quando a gente observa, tá? Uma parte externa do tórax fechado, que não tem o coração aberto ainda, as pleuras estão aqui, o pericárdio está aqui, a gente sempre observa o pericárdio fibroso. Fibroso, fibra, mais resistente, está sempre para o lado externo, para o lado de fora. Então, quando a gente depois abre esse pericárdio fibroso, por dentro a gente vai ver o pericárdio seroso, tá? Então, por fora, sempre pericárdio fibroso, porque tem fibras, ó, e eu consigo ver essas fibras depois fixando-se, né? Quando eu observo um tórax, no músculo diafragma, né? Lá nos vasos da base, tá? Na região do hilo, né? Ali do pulmão, onde vai sair os vasos que vão em direção ao hilo do pulmão, tá? Então, por fora, sempre pericárdio fibroso e a parte interna, se eu abrir e olhar por dentro, vai ser o pericárdio seroso, lâmina parietal, porque forma a parede. Como se fosse uma roupa, né? Pelo lado de fora é pericárdio fibroso, pelo lado de dentro é o pericárdio seroso, lâmina visceral. Vocês podem observar que ele é sempre bem lisinho, tá? Sempre pericárdio seroso, lâmina parietal, porque está associado à parede. Porque ele vai se refletir e vai aderir à parede externa do coração. E aí eu vou chamar de pericárdio seroso, lâmina visceral, porque está aderido à víscera. Então, a parte do pericárdio seroso que se adere à parte interna do pericárdio fibroso é chamado de pericárdio seroso, lâmina parietal, porque está na parede. E o que se adere ao coração, lâmina visceral do pericárdio, tá? Seroso. O músculo cardíaco é chamado de miocárdio, e o miocárdio também tem um revestimento interno que é chamado de endocárdio, tá? Esse pericárdio, né, o pericárdio seroso, ele acaba se refletindo, tendo locais de dobra, de reflexão de pericárdio. Então, vai formar seios, forma o seio oblíquo e o seio transverso do pericárdio. Então, quando vocês observam, se for numa cavidade torácica aqui, né? Então, vocês observam aqui, ó, a cavidade torácica, a gente encontra, ó, veia cava superior, veia cava inferior. Duas veias pulmonares direitas, duas veias pulmonares esquerdas. O tronco pulmonar aqui, com a sua bifurcação em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda, e a artéria aorta, tá? Então, tem que lembrar que essa artéria aorta, aqui estaria o tronco pulmonar vindo aqui e a artéria aorta, né, na sua parte posterior. Então,
Se vocês pegarem um coração que tem o pericárdio envolvendo, vocês conseguem colocar a mão posteriormente aqui, né, na face posterior do coração, entre as 4 veias pulmonares. Isso é chamado de seio oblíquo do pericárdio, essa região, né, que seria um saco de fundo cego, né, esse seio oblíquo. E quando vocês pegam o coração e passam ali, né, posterior ali ao arco da artéria aorta, tá, até chegar aqui nas veias cavas superiores, vocês vão, né, ter um espaço também de reflexão desse pericárdio, que é chamado de seio transverso do pericárdio, tá? Então, seio oblíquo entre as veias pulmonares, e quando vocês colocam o dedo assim atrás da artéria aorta, a gente tem o seio transverso do pericárdio, ok? Então, vocês podem observar tanto numa cavidade torácica, onde foi retirado o coração, ou quanto no próprio coração, se ele tiver o envoltório que é o pericárdio. Quando a gente abre o coração, né, no átrio direito, o que a gente encontra, né? Ou na sua vista externa, a gente tem a aurícula, né, a aurícula direita do átrio. A gente vai ter a crista terminal, que é uma projeção de músculo, de onde vão sair os músculos pectíneos, tá? Vamos encontrar vários orifícios pequenininhos, que são chamados de forames das veias mínimas, que é a abertura, né, das veias que vem do próprio coração. Temos o ósteo da veia cava superior, o ósteo da veia cava inferior, né, o ósteo do seio coronário, e a parede, né, que a gente chama de septo interatrial, que fica entre um átrio e o outro átrio. Nesse septo interatrial, a gente encontra uma depressão, que é a fossa oval, e superiormente, né, a gente vai ser formado o limbo da fossa oval, tá? Então, o limbo da fossa oval é a projeção superiormente, né, que é formada na fossa oval. E aí, se a gente observar, então, né, um ventrículo direito agora, a gente vai encontrar aqui, tá? A válvula atrioventricular direita, com o ósteo atrioventricular direito, ósteo é o buraco de passagem, né? E essa válvula atrioventricular direita, ela é formada por uma válvula anterior, uma válvula posterior e uma válvula septal. Então, a válvula atrioventricular direita é formada por uma válvula anterior, uma válvula posterior e uma válvula septal. A válvula posterior, né, se conecta pelas cordas tendíneas no músculo papilar posterior. A válvula septal se conecta aos músculos papilares septais pelas cordas tendíneas. E a válvula anterior se conecta pelas cordas tendíneas nos músculos papilares anteriores. Válvula anterior, músculo papilar anterior. Válvula posterior, músculo papilar posterior. Válvula septal, músculo papilar septal. Internamente, o ventrículo também, né, é formado pelas trabéculas cárneas, e partindo aqui, se vocês olharem, dos músculos papilares anteriores em direção ao septo interventricular, a gente vai ver uma projeção mais larga, né, de músculo cardíaco, que é chamado de trabécula septomarginal. Então, vocês buscam lá, né, observar o músculo papilar anterior, a projeção em direção ao septo interventricular até quase chegar no músculo papilar, nos músculos papilares septais, a gente chama de trabécula septomarginal. E partindo desse músculo papilar septal para superior, contornando, né, superiormente o ventrículo, a gente tem uma projeção de músculo também que é chamado de crista supraventricular, ok? Então, dando, né, do ventrículo direito, sempre vai sair o tronco pulmonar. Então, aqui a gente vai ter o ósteo, o buraco, né, que é o ósteo do tronco pulmonar, e a região que antecede aqui a válvula, né, a válvula do tronco pulmonar, chamado de região do infundíbulo. E aí, a região anterior, a gente teria que olhar um fechado, se olhar um fechadinho assim, aqui, sempre ventrículo direito, dele sai o tronco pulmonar. Essa região que antecede o tronco pulmonar, que vocês observam que ela é mais saliente, é chamado de cone arterial. Tá? Então, cone arterial eu observo externamente anterior à saída do tronco pulmonar. E aí vamos, né,
para a válvula aqui do tronco pulmonar. Essa válvula do tronco pulmonar é formada por 3 válvulas semilunares. Então, eu vou ter uma válvula semilunar direita, uma válvula semilunar esquerda e uma válvula semilunar anterior. Cada válvula semilunar, elas se unem, ó, e o local onde elas se unem são chamados de comissuras das válvulas semilunares. Então, nessa imagem, a gente tem uma comissura, outra comissura, outra comissura. Nesta imagem, uma comissura, outra comissura, tá? A depressão que forma, né, que é formada aqui, essa depressão é chamada de seio das válvulas semilunares, tá? Então, de uma comissura até chegar na outra comissura, essa projeçãozinha que forma realmente, né, a válvula é chamado, tá, de lúnula das válvulas semilunares. Então, eu tenho uma comissura, uma lúnula até outra comissura, outra lúnula até chegar na próxima comissura, outra lúnula até chegar na próxima comissura. E ela vai delimitar um espaço que é chamado de seio das válvulas semilunares. Mas a parte central dessas lúnulas tem uma pontinha, uma saliência, que é chamado de nódulo. Nódulo das válvulas semilunares. Nódulo, a pontinha, nódulo, a pontinha, nódulo. Tá? Então, numa imagem nessa daqui seria o seio. A região de canto, né, seriam as comissuras. De um canto até chegar no outro é uma lúnula. E a pontinha são os nódulos. Tá? E esses nódulos acabam se encontrando nessa imagem aqui, né, que é da válvula aórtica, dá para ver bem bonitinho os seus nódulos, né? E aí, quem que sai do ventrículo direito? O tronco pulmonar. E o tronco pulmonar depois se divide, se bifurca em uma artéria pulmonar direita e uma artéria pulmonar esquerda. E quando a gente chega no átrio esquerdo, a gente observa a aurícula do átrio esquerdo. Internamente, a aurícula do átrio esquerdo, a gente tem, né, os músculos pectíneos, tá? Então, os músculos pectíneos associados só à aurícula do átrio esquerdo, ok? A gente observa em alguns corações uma depressão que é chamado, tá, de forame oval, um orifício. Esse forame oval não deve existir, porque vai formar a gente, pelo lado direito do septo interatrial, no lado direito, a gente observa, lembra, a fossa oval com, né, o limbo da fossa oval. Do lado esquerdo, a gente encontra aqui, tá, a válvula do forame oval. Em algumas pessoas, isso pode não formar essa fossa, né, e formar um forame, de ficar aberto, tá? Então, isso é o que as pessoas consideram de sopro, né, quando tem essa abertura. Se tiver forame, não tem fossa, tá? Então, esse forame é uma abertura. Todas as crianças, todos os fetos têm essa abertura, esse forame oval, com a sua válvula do forame oval. Na hora do nascimento, né, que ocorre, então, a respiração, começa a ocorrer a pequena e a grande circulação, essa válvula vai ser, né, empurrada, né, pela pressão sanguínea e depois esse forame oval vai se fechando até formar a fossa oval, tá? Em casos que fique aberta, a criança tem sopro, né? O médico acompanha, né? Depende de o tamanho que ficou e vai formar então, né? Depois a fossa oval. Se não formar, tem que fazer uma cirurgia de reparação, tá? Sugiro vocês assistirem o filme Quase Deuses, que fala da primeira cirurgia cardíaca que teve, né, relacionado ao coração, que foi sobre esse fechamento, né, do forame oval. Encontramos também a abertura das 4 veias pulmonares. Uma veia pulmonar superior direita, uma veia pulmonar inferior direita, uma veia pulmonar superior esquerda e uma veia pulmonar, né, inferior esquerda. Então, veia pulmonar, né, temos 2 direitas, 2 esquerdas, 2 superiores e 2 inferiores. E aí chegamos no ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo é um pouco mais simples comparado com o direito, tá? A gente tem a válvula atrioventricular esquerda, com a sua válvula anterior e a sua válvula posterior, delimitando um orifício que é o ósteo atrioventricular esquerdo, tá? Então, se eu tenho uma válvula anterior,
eu vou ter as cordas tendíneas unidas aos músculos papilares anteriores. Se eu tenho uma válvula posterior, eu vou ter as cordas tendíneas unidas aos músculos papilares posteriores. A projeção interna do ventrículo esquerdo também, né, essas projeções internas são chamadas de trabéculas cárneas, ok? E quem que vai sair da artéria, né, do ventrículo esquerdo? A artéria aorta. A região que antecede também, né, as válvulas semilunares é chamado de vestíbulo da aorta, tá? Até chegar essas válvulas semilunares. Na válvula do tronco pulmonar, a gente tinha uma válvula semilunar direita, esquerda e anterior. A válvula da artéria aorta é formada por 3 válvulas semilunares, uma direita, uma esquerda e uma posterior, tá? E também essas válvulas semilunares vão ter as suas comissuras, os seus seios, as suas lúnulas, com a região central com as suas comissuras, tá? Então, eu vou ter aqui válvulas semilunares com as suas comissuras, com as suas lúnulas, com os seus nódulos, tá? Do mesmo jeito que tinha aqui na válvula do tronco pulmonar. Chegamos na vascularização do coração. Então, encontramos primeiro a artéria coronária direita aqui nessa imagem e aqui do outro lado a artéria coronária esquerda saindo da artéria aorta, tá? Da artéria coronária direita, a gente encontra um ramo subindo em direção ali à aurícula direita, né? Quando a gente observa mais fechado, que é o ramo do nó sinoatrial. Lembrem que o sino da igreja fica sempre para cima, né? Então, o ramo do nó sinoatrial sempre ela vai em direção superior, tá? Depois vai ser um raminho, né? E esses ramos eles vêm, né, aqui para a região que antecede o tronco pulmonar, que era o cone arterial, lembra? Então, os ramos que vêm em direção ao cone arterial, pode ter aqui, no caso tem mais de um, né? Tem um aqui em cima também, são os ramos do cone arterial. Em alguns corações a gente observa bem uns raminhos saindo, indo em direção ao átrio e depois se contornando em direção ao ventrículo, que são os ramos atrioventriculares, ok? Podemos encontrar vários ramos indo em direção ao átrio, que são os ramos atriais. Já sobem diretamente para o átrio, são os ramos atriais. E um ramo que contorna aqui, né, que vem em direção à margem direita. Então, é o ramo marginal direito. Então, nessa imagem temos a coronária direita, com o ramo, né, do nó sinoatrial, o ramo do cone arterial, que é a região que antecede o tronco pulmonar, subiu, encostou no átrio e desceu, o ramo atrioventricular, e vindo para a margem direita, ramo marginal direito. Depois ela vai contornar para a face posterior. Então, aqui a gente tinha, né, a artéria marginal direita. A coronária direita continua e ela se bifurca na face posterior. Um ramo que sobe, que é o ramo do nó atrioventricular, e um ramo que vai descer no sulco interventricular posterior, que é o ramo interventricular posterior. Ok? Do lado esquerdo, então a gente vai ter a artéria coronária esquerda, né, emergindo direto aqui da aorta. Ela é mais curta, né, porque ela já vai se dividir em ramo, né, interventricular anterior, que vai passar aqui o ramo interventricular anterior no sulco interventricular anterior, e ela divide então em ramo interventricular anterior e ramo circunflexo, que vai contornar ali no sulco coronário, tá? Esse ramo circunflexo vai dele sair, né, a artéria aqui, né, o ramo marginal esquerdo em direção à margem esquerda do coração, e na sua face posterior os ramos, né, que são chamados ramos posteriores do ventrículo esquerdo. Esse ramo posterior do ventrículo esquerdo, ramo posterior do ventrículo esquerdo, todos esses que vêm para a face posterior do ventrículo esquerdo são chamados de ramos posteriores do ventrículo esquerdo, tá? Então, a artéria coronária direita, ela continuava no sulco até na sua face posterior para depois bifurcar. A artéria coronária esquerda, ela já bifurca logo de início, em ramo interventricular anterior e ramo circunflexo. Aí desse ramo circunflexo vai sair o ramo marginal esquerdo e os ramos posteriores do ventrículo esquerdo. Falando agora em drenagem venosa, né, lembrem que
a vascularização, ela sai da artéria aorta, né? As coronárias saem da artéria aorta, que é ela que vasculariza todo o nosso corpo, né? Inclusive o próprio coração. E o átrio direito é o que recebe o sangue, né? Com gás carbônico de todo o nosso corpo, por meio da veia cava superior e da veia cava inferior. E também vai receber do próprio coração. Lembrem que tinha lá o ósteo do seio coronário? Então, na face posterior do coração, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, tem uma dilatação que é chamada de seio coronário. E esse seio coronário vai receber o sangue das veias provenientes do coração, né? Então, a gente tem uma veia cardíaca magna e uma veia cardíaca parva. Veia cardíaca magna é maior, lembre que o lado esquerdo é maior, né? Então, veia cardíaca magna vem do lado esquerdo, veia cardíaca parva vem do lado direito. Então, se eu tinha aqui, ó, como a anatomia é muito fácil, né, gente? Se eu tinha um ramo interventricular anterior, eu vou ter uma veia interventricular anterior. Se eu tinha aqui um ramo marginal esquerdo, eu vou ter a veia marginal esquerda. Se eu tinha aqui, né, o ramo marginal direito, eu vou ter a veia marginal direita, tá? E se a gente fosse continuar, tem o ramo do cone, vai ter a veia do cone, dos mesmos jeitos. Algumas veias, elas se abrem direto no átrio direito. E lembra que internamente eu falei que tinha o forame das veias mínimas? São o local de abertura dessas veias que vem direto, né, da parede ou atrial ou ventricular e se abrem direto no átrio direito. Então, o que vocês precisam saber lá, né, e que eu consigo observar em alguns corações, tá? No sulco interventricular anterior, a veia interventricular anterior. No sulco interventricular posterior, a veia interventricular posterior. Na margem direita, veia marginal direita. Na margem esquerda, veia marginal esquerda. Na face posterior do ventrículo esquerdo, as veias posteriores do ventrículo esquerdo. Então, como que vai ocorrer? A veia interventricular aqui, né, veia interventricular anterior, a hora que ela termina de subir, né, e se associa aqui com a veia circunflexa, ela troca de nome para veia cardíaca magna. E aí essa veia cardíaca magna que vai receber a veia marginal esquerda e, né, as veias posteriores do ventrículo esquerdo vão chegar também ou na veia cardíaca magna, e essa veia cardíaca magna vai se associar à parede aqui, né, do seio coronário. Então, vai desembocar nesse seio coronário. Então, o seio coronário ele vai receber o sangue da veia cardíaca magna e das posteriores do ventrículo esquerdo. E do lado direito, né, acompanhando aqui a coronária direita, a partir da marginal direita, quando ela se curva que acompanha a coronária direita, ela é chamada de veia cardíaca parva e ela também vai drenar para o seio coronário. E a veia interventricular posterior, né, que se encontra no sulco interventricular posterior, também drena aqui para o seio coronário, tá? Alguns autores chamam ela de veia cardíaca média, tá? E ela drena direto aqui para o seio coronário. E esse seio coronário vai se abrir no ósteo do seio coronário, no átrio direito, ok? Então, lembrem, né, de sempre associar o estudo com outras imagens e outros livros, né, e acompanhar num roteiro prático e num livro teórico. Até a próxima!